Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz seja com todos, que Deus em Cristo Jesus abençoe você e toda a sua família. Aqui estamos mais uma vez, nessa manhã desse dia tão importante, domingo 30 de outubro de 2022, vamos estar escolhendo o nosso representante, aquele que vai nos governar nos próximos anos. E eu quero pedir a você que assista esse vídeo até o final. Mesmo que você não concorde com tudo o que eu vou falar, eu peço a você, assiste, principalmente você que já é meu seguidor há algum tempo, já me conhece pessoalmente, caminha mais perto de mim, sabe do meu caráter e sabe que esse canal ele tem como propósito pregar o Evangelho, a palavra de Deus, bem como trazer luz na mente daqueles que estão com alguma dúvida em alguma área específica, como é esse dia de hoje, essa decisão importante que você ainda pode mudar. Claro que essa palavra não tem como objetivo atrapalhar os seus planos ou fazer você mudar o seu voto. Eu quero que você reflita, eu quero que você assista esse vídeo, pense no que eu vou falar, peça a direção do Espírito Santo e certamente ele vai falar com você. Amém? Hoje eu vou orar pelo Brasil e eu quero pedir que todos vocês estejam conosco nesse propósito, orar pelo Brasil nesse dia. Amém? E antes eu quero pedir a você que já curta esse vídeo. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva nesse canal e ativa aí o sininho para receber palavras poderosas da parte de Deus. Hoje eu quero ler um texto que está aqui em 2 Crônicas 7 e o verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, essa palavra fala sobre o poder que a igreja tem de transformar uma sociedade, uma cultura, quando esta igreja reconhece o senhorio de Deus e resolve obedecer à palavra de Deus. Porque eu só posso fazer parte do processo de transformação se eu já fui transformado por dentro. Amém? Como eu disse no início, hoje é um dia muito importante. Mais de 156 milhões de eleitores vão decidir o futuro do Brasil para os próximos anos. E para os cristãos, sejam evangélicos ou católicos, que hoje é cerca de 85% dos brasileiros, nunca foi tão fácil escolher o comandante do Brasil que queremos. Nós temos dois candidatos com bandeiras e pautas muito diferentes. Irmãos, eu quero dizer para vocês o que eu já falei para algumas pessoas. Não se trata de homens, não se trata de ser apaixonado por uma pessoa, não se trata de você gostar de um e ter raiva do outro. Não é nada disso. Se trata de dois sistemas que estão sendo apresentados. E claro, esses homens que defendem essas pautas vão comandar o país nos próximos anos. Quero pedir a você, não saia desse vídeo, fica até o final, porque é muito importante você ouvir tudo o que eu vou falar e no final você tira as suas conclusões. Eu quero falar primeiro sobre alguns erros que você tem que evitar hoje, nesse domingo, porque esses erros podem desencadear uma consequência muito amarga para o nosso país, para você, para os seus filhos nos próximos anos. O primeiro erro que você tem que evitar é votar por paixão. Tem pessoas que acham que a gente tem um político preferido, que a gente é apaixonado por uma pessoa. Não, queridos, eu não tenho paixão por nenhum político. Eu estou olhando
para o que a palavra de Deus me ensina. Então, o primeiro erro a evitar: não vote por paixão. 2. Não vote pensando só em você. Por favor, reflete, olha para aquilo que está sendo apresentado. Graças a Deus que hoje nós temos a internet, né? Nós temos as mídias sociais que tem muitas fake news, mas quando você vai consultar as fontes autênticas, você encontra também muitas verdades. Hoje nós não estamos comendo na mão de televisão, de jornais com reportagens tendenciosas. Todos nós temos fontes sérias para consultar aquilo que é publicado. Então, não vote pensando somente em você. Outro erro que você tem que evitar: votar como se estivesse no final de uma gincana. Eu ouvi essa frase da boca do meu pastor. Tem gente que está pensando que estamos em uma gincana, torcendo para um ganhar, torcendo para o outro se dar mal, né? Não, meu candidato tem que ganhar, meu candidato tem que ser eleito, porque senão o mundo vai acabar, eu não tenho mais nem como viver aqui se meu candidato perder. Ei, nós não estamos em um final de gincana da igreja num sítio qualquer, não é isso. Outro erro que você tem que evitar: votar por birra. Você sabia que tem pessoas que votam por birra? Elas simplesmente falam assim: eu voto nesse candidato, quero é ver quem vai fazer eu mudar, eu não quero mudar e pronto. É uma pessoa birrenta. Deixe de ser cabeça dura, deixe de ser teimoso, porque a sua teimosia pode gerar uma consequência muito amarga para você, para a sua família, para o Brasil. Você está entendendo o que eu estou falando? E agora eu quero falar também sobre 4 coisas importantes acerca do voto correto. Como é que eu posso votar certo? Número 1, vote pensando no que a palavra diz acerca das bandeiras que o seu candidato defende. Não se trata de homens perfeitos. Não existe nenhum que seja perfeito. Todos têm defeitos, inclusive eu. Se você procurar na minha vida, você vai encontrar defeitos. Deus não procura perfeição em homens. Ele sabe que não vai encontrar, ele procura sinceridade. Então, vote pensando no que essa palavra diz acerca das pautas, das bandeiras, das coisas que o seu candidato está defendendo. A segunda decisão que você tem que tomar, importante na hora de votar: vote olhando para o futuro da família, da igreja e do Brasil. Olhe para frente. Não fique com a sua visão limitada só no hoje, 30 de outubro. Olhe para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. O que você quer para os seus filhos, para os seus netos? Pensa nisso, analisa, abre sua mente, deixe de ser teimoso, quebre esse muro de resistência, essa barreira de paixão e pensa no futuro da sua família. Outra coisa importante a decidir na hora de votar: vote naquele que melhor representa o seu caráter. Se você tivesse uma empresa, se você fosse abrir uma grande rede de supermercado no Brasil, qual desses 2 homens que estão disputando a presidência você colocaria para ser o diretor, o gerente geral da sua empresa? É isso, irmão. Vote pensando naquele candidato que melhor representa você. Olhe para ele e olhe para a sua vida e faça a sua escolha. E por último, como é que eu posso votar certo? Vote pensando, calculando, medindo as consequências de sua escolha. Para e pensa o que essa pessoa, esse representante, poderá causar ao nosso país nos próximos anos. Hoje,
nós estamos testemunhando o sofrimento de vários países vizinhos. Veja o caso da Venezuela. Lá tem muito sofrimento, nem cachorro existe mais, porque, segundo as informações, as pessoas estão se alimentando dos animais. Muita gente chorando, saindo aos montes todos os dias da Venezuela e vindo principalmente para o Brasil. Muita gente pagando um alto preço por uma escolha errada. Veja o caso da Argentina, está um caos. A Nicarágua padecendo, expulsando religiosos, proibindo a comemoração do dia da Bíblia. Olha para Cuba, irmão, não tem nem o que comentar. A Colômbia, as empresas estão fechando na Colômbia. Inclusive, o próprio iFood já encerrou as suas atividades lá na Colômbia e está demitindo funcionários em massa. O país sofrendo, pagando um preço por escolhas erradas. A China, a Indonésia, que se alguém for pego com a Bíblia é tido como criminoso. Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo há vários anos, todos estão debaixo de um governo tirano, porque as pessoas não tiveram o cuidado de olhar para o seu futuro, tomaram decisões erradas, causaram uma consequência amarga e agora estão sofrendo. Ah, mas isso não acontece no Brasil, não. Deixa de ser bobo, irmão. Preste atenção. Se você for olhar na internet, tem vídeo de um desses candidatos que ele falou há uns 30 anos, mais ou menos, ele disse isso, que o comunismo, para ser implantado no Brasil, não podia ser de uma hora para outra. Tinha que ser um processo de desconstrução, paulatinamente. Ele não falou essa palavra, mas eu estou falando aqui para traduzir para você o que ele disse. Para implantar o comunismo em um país, não é de uma hora para outra. É um processo inclusive de desconstrução dos bons valores. Eu, Francisco Lima, não compreendo uma pessoa que se diz cristão e vota em um candidato que defende o aborto, a liberação de drogas, ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não posso conceber uma pessoa que tem a sua Bíblia, que é cristã e vota em candidatos que defendem essas bandeiras, inclusive que trabalha para o enfraquecimento da família tradicional. Não dá para entender, irmãos. Eu respeito 100%, mas eu discordo, eu não compreendo de jeito nenhum. Eu não consigo entender. Então preste atenção. As pautas esquerdistas, comunistas, socialistas, progressistas são incompatíveis com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vota em candidatos que defendem escancaradamente, não é escondido não, é publicamente. As coisas estão muito claras esses dias. Nós sabemos muito bem quem é que defende escancaradamente essas bandeiras. E quem vota num candidato assim não conhece as Escrituras. Pode ter lido de maneira superficial, mas não entendeu nada. Ah, mas eu conheço um pastor fulano de tal que vota. Deixa eu te falar duas coisas. A primeira, Jesus diz que o joio sempre vai existir no meio do trigo. Eles são joio. E a segunda, Judas teve o melhor pastor, o melhor líder. Judas andou com Deus mais de 3 anos nessa terra, porque Jesus é Deus. Ele caminhou com Jesus, viu milagres extraordinários que você e eu queria ter visto. Mesmo assim, ele vendeu o Filho de Deus, ele traiu Jesus, ele entregou o Filho de Deus por dinheiro. Então, não tome sua decisão pautada só em homens. Existem muitos homens que você pode olhar e copiar o seu comportamento, mas a sua principal fonte de inspiração para tomar sua decisão hoje é a palavra de Deus.
O que a palavra de Deus diz acerca do que esse candidato A ou B está defendendo. O que a Bíblia diz, traga tudo para cá e tome a sua decisão. Eu tenho 45 anos de idade, eu nunca vi uma eleição tão disputada e com uma campanha tão forte, com um envolvimento tão grande da igreja, porque, como eu já disse alguns dias atrás, nós estamos em uma guerra espiritual. Aí gente que não sabe de nada de Bíblia, diz que nada, isso é bobagem. A pessoa que talvez nunca leu a Bíblia nem uma vez toda, nunca. A pessoa não sabe nem o que está falando. Você tem que entender uma coisa, todas as decisões, eu disse, toda decisão que nós tomamos aqui na terra, nós abrimos portas no mundo espiritual. Nós movimentamos o mundo espiritual através de decisões. Nós estamos sim em uma guerra espiritual e a igreja tem um papel fundamental para decidir o final dessa guerra. Nós nunca vimos tantos homens de Deus, os grandes líderes dessa nação estão todos de mãos dadas, de um mesmo lado, orando a mesma oração, influenciando suas ovelhas, todos torcendo para o candidato que é a favor das pautas da família ganhar essas eleições. Eu espero que você tenha entendido. Eu não preciso falar nome de candidatos, porque eu sei que você já sabe o que eu quero dizer. Eu não vou falar nomes para não ter complicações aqui nesse vídeo, tá bom? Mas é essa palavra que eu quero deixar para você. O vídeo passou um pouquinho hoje do tempo, mas é por uma boa causa. Eu espero que você tenha sido edificado e tome uma decisão coerente com a palavra de Deus, tá bom, irmão? Tome a sua decisão, vote e vá para casa em paz. Quando você estiver diante da urna, você vai digitar ali o número do seu candidato. Se esse número vai gerar paz em seu coração, amém. Se você pode votar nesse candidato e voltar em paz, consciente de que fez o que está mais próximo das Escrituras, amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor ilumine sua mente, que você possa realmente votar em alguém que esteja perto dos princípios da palavra de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração pelo Brasil nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de uma decisão importantíssima, fundamental para os próximos anos da nossa nação. E eu quero pedir ao Senhor, ilumina a mente do povo brasileiro. Somente o Espírito Santo pode fazer uma obra no coração de cada pessoa. Eu sou incapaz de mudar a mente de alguém, mas eu recorro ao nosso advogado, Jesus Cristo, o Senhor. Eu peço ao Espírito Santo, que é o nosso intercessor, toca na mente dessa pessoa, no coração dela, para que ela tome uma decisão coerente com as sagradas Escrituras. Eu oro pelo Brasil, eu coloco essa nação nas tuas mãos e eu te peço, Deus, abençoa o nosso Brasil, que o futuro da nossa nação seja de paz, seja de bênção. A tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é necessário ter um candidato evangélico, e sim um candidato que defenda os nossos valores, que governe com justiça, que seja amigo da igreja, dos cristãos, que seja protetor da família e que lute por um Brasil melhor. Colocamos essa nação em tuas mãos e te pedimos, tenha misericórdia do Brasil, nos ajude nesse dia e nos dá sabedoria para tomarmos decisões que estejam de acordo com a palavra de Deus, no nome de Jesus. Nesse dia eu quero pedir ao Senhor que abençoe também cada inscrito desse canal com os seus familiares, dá a cada um dia de paz, de bênção e que eles sejam bem-sucedidos, não somente hoje, mas durante toda a sua vida, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, continua conosco, te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir a você que escreva nos comentários: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor.
Amém? Quero só falar algo muito importante antes de encerrar esse vídeo. Deus não vota. Muita gente por aí está dizendo, vai ganhar quem Deus quer. Não, Senhor. Estamos em um mundo que Deus deu poder ao homem de tomar decisões. Você já deve ter ouvido falar em vontade permissiva de Deus. Sabe o que é isso? Deus permite que você tome uma decisão, mesmo que não seja o que Ele gostaria. É a vontade permissiva de Deus. Então, quem vai vencer as eleições é aquele que os eleitores brasileiros vão escolher. Amém? Deus abençoe você. Grande abraço, graça e paz.